Sabe aquela história que viralizou e que dividiu opiniões no Brasil inteiro? A ideia de que os brasileiros não querem mais trabalhar. Isso gerou um debate gigantesco. Aqui a gente vai mergulhar nos dados, nos fatos, para tentar separar o que é narrativa e o que é realidade. E entender o que de fato está acontecendo. Pois é, tudo começou como muita coisa começa hoje em dia, nas redes sociais. Foi um vídeo no LinkedIn, uma faísca que acabou acendendo uma discussão nacional, porque tocou num ponto muito sensível para todo mundo. E a frase era essa, direta, simples e, claro, extremamente polêmica. A afirmação de que uma nação inteira teria, de repente, perdido a vontade de trabalhar. Bom, diante de uma afirmação tão forte assim, o único caminho é ir além da retórica. É preciso olhar para os números, para os estudos, para as evidências, e é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Primeiro de tudo, vamos entender a fundo o argumento. Para analisar qualquer ideia de forma justa, a gente precisa primeiro entender a lógica por trás dela, antes mesmo de sair checando os fatos. Qual era a base daquela afirmação que viralizou? A análise que a gente usou como fonte mostra que o argumento se apoiava basicamente em 4 pilares. Uma comparação de números que, de cara, já levanta dúvidas, alguns exemplos específicos do setor agrícola, a culpa que foi atribuída aos programas sociais e, por fim, uma sugestão de importar mão de obra. Certo, então vamos ao primeiro ponto dessa verificação. O argumento todo começava com uma comparação de números. A grande questão é, será que essa comparação faz sentido? A lógica apresentada era bem direta e visualmente bem impactante. De um lado, a população total do Brasil, mais de 200 milhões de pessoas. Do outro, só 40 milhões com carteira assinada. Esse contraste enorme foi usado para sugerir que a grande maioria das pessoas estava, de alguma forma, ociosa. E aqui já surge a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Peraí, será que essa é uma comparação justa? Pegar a população inteira, que inclui crianças, estudantes, aposentados, todo mundo, e comparar com uma única categoria de trabalho? Estatisticamente, isso está certo? A resposta é não. O conceito correto para essa análise se chama força de trabalho. É ela que inclui todas as pessoas que estão efetivamente trabalhando ou procurando emprego. Usar a população total é um erro de base, um erro metodológico que distorce completamente a foto. E aí, quando a gente olha para os dados oficiais da PNAD contínua, a história muda da água para o vinho. A gente vê o desemprego no menor nível desde 2012 e recordes de população ocupada tanto em empregos formais quanto entre os autônomos. Honestamente, isso não parece um país que parou de trabalhar. E esses dados nos levam a um ponto fundamental. A ideia de trabalho hoje é muito mais ampla do que só ter um contrato com carteira assinada. É só olhar para a composição real da nossa força de trabalho. Os quase 40 milhões de empregos formais são só uma fatia do todo. Temos mais de 26 milhões de autônomos e quase 39 milhões de informais. Juntos, eles são a maior parte da população que está de fato trabalhando. E isso escancara o erro conceitual que está no centro do argumento viral. Equiparar trabalho apenas à carteira assinada é simplesmente ignorar a realidade de mais de 60 milhões de brasileiros que estão sim trabalhando, só que em outras modalidades. Vamos agora para o segundo pilar daquele argumento, os exemplos específicos que vieram da agricultura. A alegação era de que a falta de mão de obra no campo seria a grande prova do problema. O vídeo usou a dificuldade de contratação em setores como a colheita de laranja, por exemplo, como evidência. Ninguém nega que existam desafios de contratação em lugares específicos. A questão é, qual a causa real desses desafios? A realidade, segundo as pesquisas, é bem mais complexa. Fatores como a migração histórica do campo para a cidade, as próprias condições de trabalho, que são muito pesadas, a remuneração e até a busca por mecanização do setor explicam essas dificuldades muito melhor do que uma suposta aversão ao trabalho. Agora a gente chega no ponto mais controverso de todo esse argumento. A ideia de que os benefícios sociais seriam os grandes vilões da história. A acusação central é que programas como Bolsa Família desestimulam as pessoas a procurar um emprego. Essa é uma hipótese séria, e a boa notícia é que ela pode ser testada com dados. Felizmente, instituições como o IPEA e o Banco Mundial estudam exatamente isso há anos. E o que esses estudos mostram? Os resultados são bem claros. A literatura especializada não confirma um efeito preguiça generalizado.
Os efeitos encontrados são pequenos, focados em grupos bem específicos, como mulheres com filhos, o que já acende um alerta para outros problemas, como a falta de creches, e muitas vezes ligados à recusa de empregos extremamente precários, e não ao trabalho em si. Essa citação do Banco Mundial é muito poderosa. Ela nos convida a mudar o foco. Em vez de um debate moral sobre preguiça, precisamos de uma discussão prática sobre as barreiras reais que impedem as pessoas, especialmente as mulheres, de participar do mercado de trabalho. E no fim, a gente volta ao número principal. Uma taxa de desemprego de 5,2%, a menor em mais de uma década. Esse dado macroeconômico, sozinho, é simplesmente incompatível com a narrativa de uma recusa generalizada ao trabalho. No final das contas, a conclusão da análise é um alerta para todos nós. O debate público perde muito quando a gente confunde conceitos, transforma casos isolados em regras gerais e faz acusações sem o suporte de evidências concretas. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A velocidade com que uma informação viral se espalha pode facilmente superar a velocidade da verificação. A questão que fica é: como podemos, como sociedade, fortalecer nossas discussões para que elas sejam guiadas por fatos e não apenas por narrativas que, embora sejam cativantes, não se sustentam quando a gente olha de perto?